Olá, eu sou Luiz Felipe Azevedo. Este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje, o assunto será a mobilidade de pessoas com deficiência no Rio de Janeiro. Os cariocas vão às ruas todos os dias e vivenciam inúmeros problemas durante a locomoção. É comum ouvir reclamações sobre a falta de eficiência do serviço de transporte ou que as calçadas estão esburacadas. Esse é um desafio ainda maior para as pessoas com deficiência. A Constituição Federal de 1988 determina que é dever do Estado garantir uma condição de vida digna a todos os cidadãos. Porém, a falta de planejamento urbano coloca essas pessoas em uma situação de exclusão e vulnerabilidade. Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, Marcelo Bezerra destaca que o Rio de Janeiro ainda não oferece boas condições de mobilidade ao grupo. Ele ressalta que deve ocorrer melhora na estrutura das calçadas e nas redes de transporte público. A cidade ela não está, no Rio de Janeiro especificamente, poucos bairros ou poucas áreas estão preparadas. Então, em relação à mobilidade das pessoas com deficiência, as calçadas, a mobilidade pela cidade é um maior desafio, conjugado, mais uma vez, em relação à interação com os modais, como é que a pessoa pode se locomover. A cidade como um todo ela tem que se preparar, desde as calçadas até mesmo os edifícios. Tem muitos edifícios que apresentam desafios, né? Um campus universitário como o nosso, por exemplo, tem que estar muito bem preparado para poder receber alunos de todo tipo. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima que 8,4% da população brasileira acima dos 2 anos tem alguma deficiência. Isso corresponde a aproximadamente 17.300.000 pessoas. O estudo também aponta que quase metade dessa parcela é de idosos. É o caso da Regina Célia Pereira. Aos 61 anos e deficiente visual há 11, ela se locomove sozinha diariamente, o que é uma tarefa difícil diante das condições oferecidas. A maior dificuldade que a gente tem é para andar, que as calçadas daqui não tem, estão todas esburacadas, não tem piso tátil, podotátil, não tem como a gente andar, sabe? Se não fosse com a ajuda do povo. Aí tem jardim pequenininho embaixo, árvore no meio do caminho, poste, uma coisa assim. E as pessoas também não se ligam muito, bota a bicicleta no lugar onde você tem que passar, ponto de ônibus tem carrinho de troços vendendo. Sabe? A má educação. Dona Regina ressalta que a organização do transporte público precisa ser adaptada. Ela diz ter muita dificuldade ao andar de ônibus, principalmente por não existir uma identificação sonora de qual é o trajeto do veículo parado no ponto, e pelos degraus nas portas de entrada e saída. Por isso, a idosa diz precisar da ajuda da população e destaca que o metrô é o meio de transporte que melhor atende às necessidades. Segundo a pesquisa de informações básicas municipais de 2017 do IBGE, apenas 11,7% dos municípios brasileiros com serviços de transporte coletivo tinham a frota totalmente adaptada para o acesso de pessoas com deficiência, e somente 48,8% contavam com veículos parcialmente adaptados. Por outro lado, existem cidades brasileiras que se diferem das demais e são referência no país. Uberlândia, em Minas Gerais, foi a primeira cidade do Brasil a ter a frota 100% adaptada. E Curitiba, no Paraná, tinha em dezembro de 2019 quase 98% dos ônibus com elevadores nos veículos ou embarque em nível nas estações tubo, além de espaços reservados para cadeirantes ou pessoas acompanhadas de cão-guia. O professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, Marcelo Bezerra, destaca que o Rio tem pontos específicos que promovem acessibilidade. Porém, é necessário que a adaptação também ocorra no restante da cidade, para que as pessoas com deficiência consigam ter mais facilidade e autonomia na locomoção, e com isso uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, o Benjamin Constant, especificamente nisso, ali no entorno você tem sinais, avisos, né, com sinais sonoros que facilitam as pessoas a atravessarem a rua, enfim, a terem todo esse tipo de locomoção. Então, o ideal é que isso se espalhe pela cidade toda.
A inclusão social é base do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Apenas com uma melhoria na mobilidade, o grupo terá participação ativa e igualitária. Esse episódio teve produção e edição sonora de Luiz Felipe Azevedo, com supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!